Fala galera, aqui é o professor Luciano, bem-vindos ao Industrializa Food. A ideia desse vídeo é iniciar um novo projeto, então a gente vai fazer a introdução à mecânica dos fluidos, vai ser uma playlist nova, vai ser separado do projeto paralelo. Bom, e a ideia aqui é tratar desse assunto, que é uma ciência presente nos diversos cursos de engenharia, também presente no curso de engenharia de alimentos, então a proposta aqui é tratar desse assunto dando ênfase principalmente a situações de alimentos, tá? Então, a gente vai começar aqui, nessa primeira aula, a gente vai fazer uma introdução sobre mecânica dos fluidos, o que é. Vamos fazer a definição de fluido dentro desse nosso contexto e também vamos falar da importância e da aplicação dessa ciência, por que isso é importante para os engenheiros de alimentos, por que isso é importante na indústria, em processos industriais, etc. Bom, e aqui a gente tem a definição de mecânica, que é a ciência física que trata dos corpos estacionários ou em movimento, sob a influência de forças. Lembrando que quando está em repouso a gente tem uma situação estática, quando está em movimento a gente tem uma situação dinâmica. E dentro da mecânica a gente tem a subcategoria, que é a mecânica dos fluidos, que é a ciência que vai tratar do comportamento dos fluidos em repouso ou em movimento, né? E também da interação entre os fluidos e também entre o sólido presente na fronteira desse fluido. Lembrando que fluido em repouso é o caso especial do fluido em movimento, porém com velocidade igual a zero. Então isso é mecânica dos fluidos. A gente vai tratar do comportamento de fluidos, tá? Bom, e o que é fluido, né? Dentro desse nosso contexto, a definição de fluido é aquela substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão de cisalhamento, não importando quão pequena possa ser essa tensão. E aí o fluido ele pode estar no estado líquido e gasoso, o sólido, por sua vez, ele vai resistir à tensão de cisalhamento, deformando-se, enquanto que o fluido deforma-se continuamente, o sólido vai deformar até certo ponto. E aí, antes da gente detalhar melhor essa definição, vamos só fazer uma revisão aqui, que força de cisalhamento é o componente tangencial da força que age sobre a superfície, enquanto tensão de cisalhamento vai ser essa força distribuída por unidade de área. Então, o exemplo mais fácil assim que a gente gosta de fazer é quando você tem um esfregão assim, essa ação paralela aqui, isso é tensão de cisalhamento, tá? Então, um fluido, quando submetido a uma tensão de cisalhamento, ele vai se deformar continuamente, enquanto que um sólido vai se deformar até certo ponto. Entendido? Bom, e aqui uma ilustração onde a gente tem um sólido submetido a uma tensão de cisalhamento. Esse sólido vai se deformar, porém essa deformação não é contínua, né? Se essa tensão de cisalhamento for baixa, o sólido se deforma e quando a tensão de cisalhamento é retirada, o sólido volta ao seu estado inicial. Se a tensão de cisalhamento for muito grande, o sólido vai se deformar até o momento onde vai chegar o seu rompimento, né? Então, é difícil imaginar isso, mas da forma mais fácil da gente conseguir enxergar, imagina uma borracha, né? Você submete uma borracha a uma tensão de cisalhamento, ela vai se deformar e quando você retira essa tensão de cisalhamento, a borracha volta ao seu estado original. Agora, se você continua com essa tensão de cisalhamento, a borracha vai deformar até se romper, tá? Então, isso dentro desse nosso contexto que é um sólido. Um fluido, por sua vez, quando submetido a uma tensão de cisalhamento, ele vai deformar continuamente. E essa deformação contínua nada mais é do que o fluido escoando, tá? Então, essa é a principal diferença entre sólido e fluido, aqui no nosso contexto. O sólido deforma até certo ponto, a partir desse ponto ele pode se romper, e desse ponto para trás ele volta ao seu estado original, enquanto que um fluido vai deformar continuamente e a gente chama isso de escoamento, tá certo? Aqui uma ilustração de que o fluido, quando está em repouso, significa que a pressão ela vai ser representada somente pela tensão normal. Significa que as paredes que acondicionam tal fluido, elas vão eliminar a tensão de cisalhamento, tá? E aqui tem outra ilustração que a gente tem aqui uma borracha sobre duas placas. A placa de cima está realizando uma tensão de cisalhamento nessa borracha e a placa de baixo está parada. Então a gente consegue ver
que a borracha deforma e até formar um ângulo de deformação ali. Nos sólidos, a tensão de cisalhamento ela é proporcional a essa deformação. Quanto maior a tensão de cisalhamento, maior vai ser a deformação, obviamente, até o momento que o sólido se rompe. Já nos líquidos, essa tensão de cisalhamento ela vai ser proporcional à taxa de deformação. E aí, essa relação aqui, a gente vai provar, vai desenvolver isso aqui, a parte matemática dessa relação aqui, quando a gente for tratar de viscosidade, mas isso aí é assunto para um momento mais para frente, tá? Quando uma força de cisalhamento é constante, o sólido vai se deformar até certo ângulo, um ângulo fixo, e o líquido ele não para de deformar-se, mas a taxa de deformação tende a um certo valor. Então, talvez isso eu concordo que para quem está estudando isso a primeira vez é abstrato, mas com o tempo você se acostuma. O que você precisa entender é que sólido submetido a uma tensão de cisalhamento, ele vai se deformar até certo ponto. Se a tensão continuar aumentando, o sólido pode chegar ao rompimento. O fluido, por sua vez, ele vai escoar, ele vai se deformar continuamente, e o nome disso é escoamento. E por que isso é importante, né? Por que os cursos de engenharia estudam essa ciência? Por que está presente em vários cursos de engenharia, né? Porque a gente tem a mecânica dos fluidos presente na aerodinâmica, que é quando a gente realiza o comportamento do ar escoando através de carros, foguetes, aviões, por exemplo. A gente chama essa ciência de aerodinâmica. Tem aqui também a questão de gases escoando em refrigeradores, mistura de ar e combustível fluindo para motores, bombeamento de água, muito empregado na irrigação, né? Questão hidráulica. A gente tem hidrelétricas que fazem o uso de fluidos, que no caso são a água armazenada para girar a turbina e produzir energia elétrica. A gente tem a indústria farmacêutica e a indústria de cosméticos que trabalham com produtos que são fluidos, né? Eles se deformam continuamente quando submetidos à tensão de cisalhamento, e aí são exemplos de produtos pastosos ou líquidos. E a gente tem também aqui a indústria de produtos de limpeza, a indústria química, né, propriamente dita, e obviamente a gente tem a indústria de alimentos, porque dentro da indústria de alimentos a gente tem muito produto que é fluido, né? Que ele, independente se ele é mais viscoso ou menos viscoso, são fluidos, né? Então a gente tem suco, néctar, refrescos, xaropes, bebida. Esse xarope aqui é a base para a indústria de refrigerante, não é o xarope de farmácia, não. Bebidas alcoólicas, molhos, diversos tipos de molhos, né? Extrato de tomate, extrato de soja, enfim. Ketchup, maionese, leite, iogurte, ovos líquidos, né, que a gente sabe que o ovo também é comercializado na forma líquida, produtos intermediários do amido, óleos vegetais. Então, vários são os produtos alimentícios que são fluidos e estão presentes em processos industriais, se comportam como fluido, e profissionais da área de alimentos, engenheiros de alimentos, precisam entender desse comportamento, desse escoamento desses fluidos dentro dos ambientes industriais. Tá? Então a gente fecha essa primeira aula aqui com duas conclusões, né? Que a primeira é que a mecânica dos fluidos se desenvolveu através do entendimento das propriedades dos fluidos, da aplicação das leis da termodinâmica e da mecânica e também da experimentação. Então ela surge unindo tudo isso aí. Um fluido ele tem propriedade, existe a mecânica, a termodinâmica, existe o experimento. Então tudo isso, a partir de tudo isso a gente foi criado, né, essa ciência de mecânica dos fluidos. E aí quando a gente compreende tais fenômenos e também associa tais fenômenos com modelos matemáticos, a gente consegue propor projetos e soluções de engenharia para os processos industriais. Então, essa que é a proposta, né? Compreender tal fenômeno e, através de modelo matemático, propor projetos e soluções. Tá certo? Essa foi nossa primeira aula sobre mecânica dos fluidos. Inscreva-se no canal, deixa o like e a próxima aula a gente vai falar de classificação dos escoamentos. Se você for meu aluno, tem meu contato, pode me procurar para tirar qualquer dúvida e você pode ficar à vontade de inscrever nos comentários aí. Valeu, falou!